Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês, que bom podermos começar mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo diante da palavra, mais um domingo diante da nossa revista e de tantos desafios que o estudo da palavra nos coloca, não é mesmo? Esse domingo é diferente na nossa cidade, um domingo onde as coisas estão funcionando de uma forma distinta, de uma forma diferente, mas sabemos que é para uma boa causa, né? A gente não pode reclamar, não. Então vamos aproveitar o tempo, aproveitar o domingo, curtir a família, tirar um tempo aí para orar, para colocar os nossos irmãos, lembrar da nossa cidade e nos preparar para a semana que nos espera pela frente. É um grande desafio, vivemos um momento único, um momento difícil, mas eu creio que em nome de Jesus a gente vai se colocando aí diante do Senhor, na presença do Senhor, e Ele vai dando graça e misericórdia à vida de cada um de nós. Vamos orar então para a gente começar nossa aula. Nós hoje vamos estudar a lição número 6 da nossa revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, e nós estamos falando agora sobre Estevão, o mártir. Vamos orar então e daí a gente continua o nosso tempo juntos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo diante dessa câmera, mesmo sendo, Deus, através da tela, mesmo com as limitações de presença, de estarmos juntos, o Senhor nos convida a estudar a sua palavra e aprender contigo. Nos dirige, nos direciona nesse dia, nessa manhã, e nos ajuda, Senhor, a olhar para tudo aquilo que o Senhor tem e quer fazer em nós e por nós nessa manhã, e nos ajuda a entender esse momento que estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. 30 anos que mudaram o mundo, é a nossa classe de Escola Bíblica Dominical dos adultos, e nós já estamos aí na nossa 6ª aula. Na aula passada nós vimos o contra-ataque de Satanás, nós vimos que as coisas começaram a se agitar, né? Nós vimos aí que a vida da igreja não ia ser tão simples como parecia, né? ou como se indicava para a gente aquele início maravilhoso ali do Pentecostes e tudo mais. A gente começa a ver, Lucas começa a escrever para a gente essa realidade, essa dura realidade, né, que pegou a igreja e que acompanhou a igreja também. Não só a conversão, não só o derramar do Espírito, mas junto também veio problemas, perseguições e algo que mexeu com o todo dentro da igreja. Antes disso, eu queria que a gente olhasse para alguns versículos, e eu quero te convidar a olhar para esse versículo que está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Não sei se você tem sentido, mas hoje tem estado muito seco, então hidrate-se. Logo no início do livro de Lucas, aí escrevendo, né, o livro de Atos, o escritor Lucas, ele registra essa passagem. E ele vai dizer assim lá em Atos 1:8: mas recebereis poder, dunamis, a palavra grega, ou dínamos, ou dunamis, que é como é escrito, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, assim que o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão receber poder, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra grega para testemunhas é martus, ou martis, como está aí, mas fala-se martus. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Lucas, então, registrando logo no início do livro, ele vai nos presentear, ou ele vai registrar esse versículo, ele vai dizer que uma das promessas do Senhor, ele está dizendo para os seus discípulos que era para eles irem para Jerusalém e ficarem lá, porque eles receberiam poder.
E a palavra poder no grego aí é dunamis. Né? É o poder, é a habilidade, é serem capacitados, serem habilitados, eles receberiam força, eles receberiam influência, eles seriam... essa palavra ela tem a ideia de força bruta, força física, então eles seriam empoderados em todos os sentidos quando o Espírito viesse sobre eles. E esse empoderamento, essa força, toda essa questão que eles receberiam do Espírito, tem um propósito. E Lucas continua dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Meus martos é a palavra grega. Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Veja bem, a palavra mártires, né, vem dessa palavra testemunha. Então essa palavra ela tem um sentido legal. Martos ou mártires tem o sentido de uma testemunha legal que viu um fato, que viu um acidente, que viu uma briga, ele é uma testemunha. Também ela é usada no fato de ser um espectador, também tem um sentido histórico, você foi testemunha de um fato. Nós estamos sendo testemunhas de uma mudança do mundo por conta da Covid. Nós estamos sendo testemunhas de uma nova realidade que está se evidenciando diante de nós. Nós somos uma testemunha histórica dos fatos. Nós podemos ser também um espectador. Você agora é testemunha dessa aula. Você está testemunhando que eu estou dando essa aula. Você é um espectador dessa aula. Mas também tem um outro sentido que essa palavra é usada. Tem um sentido mais amplo que essa palavra é usada. É um sentido ético. É aquele que mártires ou martos ou testemunha, é aquele que em um certo sentido, ele após o seu exemplo, após a sua vida, ele provou de tal maneira, de forma, a sua força de forma genuína e a sua fé de forma profunda e genuína, que ele foi submetido e ele provou uma morte violenta. Então, martos, em um sentido ético, é todo aquele, né, que por causa da sua caminhada, na sua caminhada, por causa da sua fé em Cristo, ele experimentou uma perseguição profunda e muitas vezes uma morte violenta. Então nós podemos também dizer que martírio, nós podemos definir martírio como o ato de testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus, sendo levado às últimas consequências. Essa é uma das definições que nós podemos dar para martírio. O ato de testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus, e isso sendo levado até as últimas consequências. Nós muitas vezes ouvimos, muitas vezes somos colocados diante de histórias que nos apontam para essas realidades, para essa realidade dos mártires que existem na igreja. Né? A história da igreja mostra isso. A expansão da igreja ela aconteceu na mesma velocidade, na mesma proporção. Né? Eu coloquei ali nesse PowerPoint aqui que a expansão da igreja ela foi regada com sangue de homens e mulheres que permaneceram fiéis com a própria vida. Esse sangue foi o adubo para o crescimento e para a expansão da fé evangélica. Quando a gente olha para essa verdade, quando a gente olha para essa realidade, quando a gente olha para a história da igreja, nós vamos ver que muitas pessoas perderam a vida para que eu e você pudéssemos estar hoje desfrutando ou tendo, por exemplo, as escrituras na nossa língua. Eu já contei várias vezes a história de Tyndale, que escreveu e traduziu a Bíblia para o inglês, e a batalha dele para que essa Bíblia chegasse ali, e a forma como ele foi tratado, então, pela igreja da época. Ele foi queimado, e depois de um tempo desenterraram ele e queimaram de novo os ossos dele. Nós vemos histórias dos pais da igreja, né? Depois com Nero, a gente vê o martírio como algo
até como um jogo que Nero fazia para se divertir. Se a gente olhar para os discípulos de Jesus, Estevão foi o precursor, mas todos eles acabaram ali martirizados. Pedro, Tiago, apóstolo Paulo, todos eles tiveram mortes duras e violentas. E o sangue desses homens foi o adubo para o crescimento da igreja. Mais moderno agora, mais contemporâneo à nossa época, nós vemos histórias de homens e mulheres que perderam a sua vida por não negar a fé em Cristo Jesus em países na cortina de ferro, em países comunistas. Nós conhecemos histórias na China, nós conhecemos histórias em tantos lugares de pessoas, de homens, mulheres e às vezes até crianças que têm perdido a sua vida, que perderam a sua vida porque não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Levaram a sua fé em Cristo Jesus às últimas consequências. Então nós podemos definir martírio exatamente como isso. É você levar a sua fé às últimas consequências. E veja bem, meus irmãos, não é nós provocarmos formas ou atos de sermos perseguidos. Não, é quando uma situação nos leva de uma maneira muito clara a colocar a nossa fé em xeque e nós precisamos tomar posição e precisamos decidir o que vamos fazer e como vamos fazer. Então isso é extremamente importante da gente entender. Nós estamos caminhando para um tempo cada vez mais difícil. Nós estamos caminhando para um tempo onde o cerco está se fechando novamente. Nós estamos caminhando para um tempo onde Jesus disse para nós, quando Marcos registra o seu escrito, ele vai dizer que é tempo de dores. É como aquela que está para dar à luz. Ele usa uma imagem muito viva para nos dizer que as coisas não vão melhorar simplesmente. Mas naturalmente a história vai se conduzindo para um tempo onde a iniquidade do homem vai aumentar, onde a apostasia vai ser uma realidade e onde a nossa fé vai ser provada e testada em todos os aspectos. E se a gente parar para pensar, situações e circunstâncias como essa que nós estamos vivendo hoje, são situações e circunstâncias que vêm provando a nossa fé. Vem colocando a nossa fé num lugar onde a gente pode questionar a validade, questionar tudo aquilo que a gente tem aprendido e vivido. Então, quando a gente olha para essa lição hoje, nós vamos ver que homens e mulheres, e no nosso caso nós vamos olhar para Estevão, nós vamos ver que mesmo em momentos de extrema necessidade e dificuldade, mesmo em circunstâncias e situações de profunda perseguição e dor, o Espírito Santo de Deus diz que não vai nos abandonar. Lições como essa, textos como esse na Bíblia, eles nos colocam em xeque algumas teologias, como, por exemplo, quem tem promessa não morre. Você já deve ter ouvido isso. Ah, não, quem tem promessa não morre. Quem tem palavra de Deus não morre. Está aqui Estevão para mostrar para a gente que não é bem assim. Está aqui Estevão para mostrar para a gente que talvez, em alguns casos, Deus tenha propósitos para a morte, para que a partir dessa morte vida seja gerada. É difícil isso que eu estou falando, eu sei, dá uma segurada, dá uma deglutida nisso aí. Se você tiver dúvida, me pergunta depois, mas é importante a gente perceber isso. Eu estava esses dias dirigindo, eu recebi uma visita e me pediram para levá-la ao aeroporto, e aí eu conversava com a filha desse amigo, desse pastor, não é muito amigo, é mais colega mesmo, e aí ela me falando que ela fez uma pergunta, ela não está muito nos caminhos do Senhor agora, e ela falou assim, olha, eu fiz uma pergunta para um monte de pastor que eles não souberam me responder. Por que o crente fala tanto em sofrimento? Por que o crente só fala em sofrer? Eu quero curtir a vida, eu não quero sofrer, eu quero prosperar, eu quero coisa boa, eu quero... E aí eu cocei minha cabeça, fiquei pensando o que eu vou responder para essa menina, né? E eu falei com ela, sabe que eu acho que o problema não é o crente falar muito do sofrimento, eu acho que o problema é que o crente, em algum momento da caminhada dele, achou que ele não sofreria só por ser crente. A gente costuma a supervalorizar, talvez, o tempo de sofrimento,
mas a gente não percebe quanto tempo de paz e bonança a gente tem na nossa vida, quanto tempo de tranquilidade. É que a gente não percebe muitas vezes Deus no tempo da tranquilidade. Foi o que eu falei com ela. Eu falei, e o problema é que a gente achou que em algum momento a gente merece só o melhor dessa terra. E a gente esqueceu que a nossa herança está nos céus. E a gente esqueceu que no mundo tereis aflições. E a gente esqueceu, por algum motivo, que muita gente chegou nós estamos vivendo o que estamos vivendo na fé hoje, porque muita gente perdeu a vida decidindo que Cristo Jesus seria proclamado, promulgado, que a história seria essa, que a Bíblia chegaria para a gente. Muita gente pagou um preço altíssimo na sua família, na sua casa. Muita gente foi apedrejada durante os avivamentos na Inglaterra, por exemplo. John Wesley, ele era apedrejado, ele ia pregar, ele era apedrejado, meus irmãos, um grande avivalista. Um homem que mudou a história da Inglaterra. Ele era apedrejado. Então o sofrimento faz parte da vida cristã. E textos como esse, histórias como essa de Estevão, nos consolam e nos confortam. E nos lembram que não é porque sofremos que tem algo errado na nossa vida. Ou estamos em pecado. Tá certo? Então vamos caminhar para a nossa lição. Vamos tentar olhar para a nossa lição e identificar o que estava acontecendo. Bom, nós vemos ali que os primeiros problemas, eles já estavam rondando a igreja, né? Então a gente viu lá que o nosso texto começa dizendo, é um texto grande, então nós vamos acompanhar ele por blocos, mas nós vamos ver que o capítulo 6 começa mostrando aquele problema na igreja, né? Havia uma discussão na igreja sobre a viúva dos helenistas, que eram os judeus que falavam grego, estavam se sentindo menos privilegiadas do que na distribuição do alimento do que as viúvas dos hebreus, dos judeus hebreus. Então, ali nesse momento, há um problema, há uma questão, e o Cassandro nos mostrou muito bem na aula passada, a gente já esgotou esse assunto, né, que há problemas, eles vão acontecer, mas é interessante a gente olhar para isso. Os helenistas eram judeus que eram os judeus da diáspora, eram os judeus que viveram longe da Palestina. E os hebreus eram os judeus que viviam na Palestina, que viveram na Palestina. E havia uma tensão entre eles. Por quê? Os hebreus, eles se sentiam mais judeus do que aqueles que eram os chamados de helenistas, porque eles achavam que os helenistas trouxeram com eles e tinham acumulado com eles outros costumes e outras coisas culturais. Eles tinham diluído o ser judeu, eles tinham diluído a raça pura, eles tinham diluído a fé correta. Então eles não tinham muito uma comunicação, uma comunhão muito grande entre eles. Então a gente vai ver que esses primeiros problemas surgem na vida da igreja. E aí a gente é colocado diante de nós que os discípulos escolhem então que eles deveriam, os apóstolos escolhem que eles deveriam se dedicar ao ensino da palavra, glória a Deus que eles fizeram isso, e os diáconos, ou esses 7 homens que são aqui escolhidos, são homens que são escolhidos para que eles pudessem servir a mesa, servir a igreja, cuidar do serviço. E é interessante a gente olhar, nós vamos ver 7 deles, olha os nomes deles, eu fiz questão de colocar os nomes para a gente tem lá no versículo, deixa eu achar aqui o versículo 5, nós vamos ver lá, a gente tinha Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e meu tataravô, segundo o Cassandro, Nicolau. E é interessante que todos esses aqui que foram escolhidos tinham nomes gregos. Nós vamos ver Estevão e vamos ver Filipe. Os outros nós temos pouquíssimas, ou quase mais nenhuma referência sobre eles. Mas provavelmente todos eles eram homens que tinham trânsito entre os helenistas e entre os hebreus. Claro que aqui vai dizer que eles também eram cheios do Espírito Santo de Deus, eles eram cheios de sabedoria, eles eram homens que
que tinham uma boa reputação dentro da sua comunidade, mas isso também diz uma coisa interessante, eles eram judeus helenistas. E o Nicolau, pelo jeito, nem judeu era, ele era um prosélito, ele era alguém de uma outra etnia que havia então se convertido ao judaísmo. Então agora esses que estavam ali frequentando, que eram discípulos também de Jesus e que andaram com Jesus, andaram com os discípulos, conheciam o Evangelho, são então escolhidos para serem agora diáconos ou servidores das mesas. E aí a gente vê o caráter e serviço de Estevão. Olhando aqui para a nossa revista, nós vamos ver lá, a partir do versículo 6, do versículo 3 ao versículo 10, nós vamos ver sobre Estevão. Deixa eu ler para você aqui. Vamos ler do 6 em diante, porque até o 5 é a escolha dos apóstolos. Aí o 6 diz assim: apresentaram-nos perante apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqueles homens foram comissionados por Deus ali. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam os números dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui há uma coisa interessante. Haviam muitos sacerdotes, mais de 7.000 sacerdotes em Israel nessa época. E nem todos os sacerdotes eram homens que eram abastados ou tinham condições e eram sustentados ou viviam só do templo. Eles também passavam dificuldades. Então alguns comentaristas creem que eles também eram assistidos, esses sacerdotes eram assistidos pela primeira igreja, pelos discípulos e pelos seus diáconos e toda a comunidade de fé. Versículo 8. Estevão, então, era um homem cheio de graça e poder. Então eu coloquei que homem cheio de fé. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Levantaram-se, porém, alguns dos libertos da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele lhes falava. Então nós temos aqui um homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de fé. Era um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver no início, lá atrás, que ele era um homem de boa reputação. Ele tinha que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo, tinha que ser um homem de sabedoria, lá no versículo 3, né? E ele tinha todos esses pré-requisitos. Também aqui no versículo 8 vai dizer que ele era cheio de graça e poder. E o Morgan, que é um comentarista, ele vai dizer isso: graça e poder formam uma unidade, pois graça sem poder de nada adianta. E poder sem graça é algo terrível. Então, em Estevão tínhamos doçura e força mescladas em uma só personalidade, é o que também outro comentarista vai dizer para a gente. Então era um homem piedoso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, era um homem de boa reputação ao redor, ou seja, a comunidade falava e a comunidade apoiava o Estevão, até porque, entre outras coisas, o Estevão teria que mexer com as doações, teria que mexer com o dinheiro, teria que mexer com uma série de coisas, esses homens teriam que mexer. Então eles precisavam ter boa reputação. Então, boa reputação para o crente, ela está no mesmo nível, meus irmãos, do ser cheio do Espírito Santo. Se você não tem uma boa reputação e no domingo você sapateia e roda e gira no manto, alguma coisa está errada. Porque parece que a Bíblia coloca que a forma como nós nos comportamos e vivemos na comunidade que nós estamos, a nossa reputação, ela é extremamente importante. Por isso que eu creio que quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, e a gente vai ver as bem-aventuranças, que é um dos textos que nós tivemos para ler nessa semana, nós vamos ver que todas essas bem-aventuranças, elas também constroem e edificam uma maneira de lidar com o próximo.
uma maneira da gente ser menos justiceiro, da gente ser menos encrenqueiro, da gente ser mais agregador, da gente servir mais do que a gente quer ser servido, e aí por diante. Então, nós temos que ser cheios do Espírito Santo? Sim, mas nós temos que ser cheios também de boa reputação, de bom nome. Nós precisamos zelar por isso. Provérbios vai dizer que o bom nome é melhor do que o ouro e que a prata. Então nós temos diante de nós um homem cheio de fé, cheio do Espírito, de boa reputação, um homem de graça, um homem de poder, e nós temos também esse homem sendo então acusado, e esse homem, com todos esses predicados, ele acaba tendo que responder algumas acusações. Então vamos lá, quem discutia com ele? Nós vamos ver aqui que quem discutiu com ele foram os helenistas. Olha o versículo 9. Levantaram-se, pois, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Então, duas sinagogas se juntaram. A dos libertos, que era composta por judeus libertos, que eram judeus que tinham sido escravos e que agora foram libertados, e então eram escravos livres, então por isso o nome os libertos. E essa sinagoga ela era composta por sirineus e por alexandrinos. Então, era uma sinagoga dos libertos, com esses outros dois componentes, e uma sinagoga da Cilícia, que nós vamos ver é a sinagoga que provavelmente o apóstolo Paulo atendia. O apóstolo Paulo ia lá prestar o seu culto e falar da lei ali na sinagoga da Cilícia. Então a gente vai ver que foram os próprios helenistas, não foram os hebreus, mas foram os próprios helenistas que começaram a arguir, a discutir com Estevão. A nossa revista, ela dá a entender que Estevão estava na sinagoga e ele começou a pregar o evangelho. Alguns comentaristas vão dizer que ele foi arguído, porque esse papel do pregar o evangelho não era o papel do Estevão. O Estevão era aquele que servia às mesas. A função do Estevão no grupo não era a de pregar o evangelho. E é interessante a gente pensar isso, né? Às vezes a gente se limita a uma função ou algo, ou alguma coisa que Deus, ou a gente crê ser o nosso dom, e a gente fica cego sem fazer nada ao redor. Quando eu estava estudando, e isso me ocorreu, eu achei muito interessante. Se Estevão está ali, e a simples presença dele começa a incomodar os helenistas, se a simples presença dele ali começa a gerar um certo desconforto, se o que ele representa começa a gerar um certo desconforto, é muito interessante a gente pensar dessa maneira. Talvez ele foi arguído, ele respondeu, e a partir daí as pessoas então começaram a intimidá-lo. Levantou essa discussão, eles se levantaram contra o Estevão. E aí, por que eles discutiam? Primeiro, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, dá a impressão de que eles começaram a conversa, eles começaram o diálogo, a coisa começou a ficar tensa, eles já não podiam mais debater com o Estevão, não apenas porque ele tinha sabedoria, mas também porque através dele o Espírito Santo falava. Lembra que Lucas registra isso? Quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, ele fala, olha, quando vocês forem levados às sinagogas e diante de governantes e de autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Então é muito interessante a gente olhar isso. Eles discutiam com Estevão porque eles não tinham mais argumento. O argumento acabou, e normalmente quando o argumento acaba, as pessoas partem para a agressão. Isso é em qualquer nível de relacionamento. Numa discussão entre amigos ou entre conhecidos de trabalho e às vezes até dentro de casa com o cônjuge. Muitas vezes acabou o argumento, parte-se para a agressão. E foi o que fizeram. Então o que eles fizeram
para acusá-lo e ir contra o Estevão? Bom, eles arrumaram falsas testemunhas que o acusaram diante do Sinédrio. Você vai lembrar que o Sinédrio, versículo 11, então subornaram homens que disseram: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. O Sinédrio era aquele grupo de 70 anciãos, é o mesmo grupo que levou Jesus até meu Deus, Pilatos, né? O Sinédrio era aquele grupo que cuidava da lei em Israel, mas eles não tinham autorização para matar e acusar ninguém no Império Romano. Eles tinham que levar isso para Roma. E a gente vai ver que, à luz de tudo isso, o julgamento de Estevão é um julgamento bem complicado. Do que ele foi acusado? Bom, ele foi acusado de blasfêmia. A acusação de blasfêmia era uma acusação passível e punível com a pena de morte, morte por apedrejamento. Você vai lembrar em Marcos capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, acho que é no 3, quando Jesus está conversando com os escribas, e eles falam, e eles acusam Jesus de ser Beelzebu, e ele fala que é por nome de Beelzebu que ele fala, e que ele está fazendo ali uma blasfêmia. Então a blasfêmia era exatamente isso. E Jesus diz: olha, blasfêmia quem está fazendo são vocês. Vocês estão fazendo uma blasfêmia porque vocês não estão reconhecendo quem está falando com vocês. Então, do que eles acusaram o Estevão? De falar contra Moisés ou contra a lei de Deus e de rejeitar a autoridade do templo. Então ele falou contra a tradição dos anciãos, que não eram os 10 mandamentos, tá? Não era a lei, os 10 mandamentos, mas a lei para o judeu era exatamente composta dos 10 mandamentos e da interpretação desses 10 mandamentos. Nós vamos ver no Novo Testamento quando fala da tradição dos anciãos, né? A tradição oral, aquilo que foi passado. Olha, no sábado você não vai trabalhar, essa é a lei. Bom, mas o que é trabalho no sábado? E aí vinha a interpretação e a tradição oral dizendo que isso é trabalho, isso não é trabalho, isso é trabalho. Estevão falou contra isso. E para o judeu nada era mais sagrado do que esses dois itens: templo e a lei. Então ele foi acusado, vamos olhar lá, ele foi acusado por os helenistas, que não sabiam mais como responder às indagações ou às colocações dele. Ele foi acusado injustamente porque esses homens acabaram subornando o povo, aquelas testemunhas em volta ali, e essas testemunhas foram contra ele, o acusaram e levaram ele para o Sinédrio, e ele é acusado de blasfêmia. Blasfêmia contra o quê? Contra a tradição dos anciãos, contra Moisés e contra o templo. Aí a gente vai para a terceira parte, que é a defesa de Estevão. E é interessante esse primeiro registro de Lucas, no versículo 15. E ele é tão interessante porque Lucas começa com esse tema e Lucas encerra a história de Estevão com esse mesmo tema. Ele vai dizer que, olhando para ele, ou seja, antes de tudo começar, quando ele chega no Sinédrio, todos os que estavam sentados ali no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto dele se iluminara, né? Ele tinha algo nele que transcendia a ele, transcendia a sua pessoa, né? Então aqui Lucas está dando uma indicação da inspiração divina que Estevão teve para dar sequência em tudo que ele ia fazer, dar sequência na sua defesa. Daqui desse ponto em diante, o que Lucas está dizendo é que Estevão está falando a partir de uma inspiração profunda divina. Estevão vai trazer agora a versão dele, a visão dele da lei, ele vai trazer agora os fatos da lei de forma inspirada por Deus para a sua defesa. Então a primeira
a primeira defesa dele é contra o lugar santo, contra o templo. E aqui é interessante, esse discurso é o mais longo discurso de Atos. 5% do livro de Atos é tomado com essa fala de Estevão, com esse discurso de Estevão. Diante de nós, nós vemos a maneira como Estevão interpreta a história de Israel. E aqui, para condensar para você, eu separei em blocos do versículo 7, no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 8, ele começa com Abraão. Depois ele passa do 9 até o 16 falar sobre a história de José. Depois do 13 até o versículo 43 é o centro do discurso dele, onde ele apresenta a história de Moisés e a relação de Moisés com Deus, com o povo, a condução do povo, a condução de Israel, a forma como Israel se lidou com Moisés. E a partir do versículo 44 até o versículo 43, ele sai do templo, ele muda para o templo e para a religião judaica. Então esses são os blocos da defesa de Estevão, primeiro contra o lugar santo. Então a gente vai ver aqui que ele começa a dizer no versículo 2, olha, o Deus da glória apareceu a Abraão, quando Abraão ainda estava lá na Mesopotâmia. Você tem isso aí na sua revista, se você quiser acompanhar. José estava com Deus, ou Deus estava com José, mesmo ele ainda sendo escravo no Egito. Versículo 9, ele começa a falar do escravo. Aí ele vai dizer que ele foi ao encontro de Moisés em Midian, e ali, no encontro de Moisés, ele santificou aquele lugar, ele santificou aquela terra. E aí ele vai trazer lá no 48, ele vai dizer, olha, Deus não habita em casa feitas por mão de homem nenhum. A presença de Deus não está num local, num edifício, porque nada pode conter a Deus. Essa é a defesa de Estevão. Nada pode reter o Senhor. Né? E também nós temos que lembrar uma coisa muito interessante aqui. Ezequiel tem a visão da glória de Deus saindo do templo. E isso é o que acontecia no tempo ali de Estevão. A glória de Deus não estava mais no templo. Em outras palavras, a presença de Deus se retirou do templo. E em Cristo Jesus, a presença de Deus agora volta no povo. E agora, no Pentecoste, a presença de Deus agora habita naqueles que confessam a Cristo Jesus. Então veja bem, a presença de Deus não está mais num edifício para conter, mas ele está num edifício vivo, numa construção viva, em pedras vivas, testemunhas oculares, testemunhas vivas de quem Deus é. Então se Deus realmente, o Stott vai dizer, possui uma casa aqui na terra, então ela está num povo em que ele vive. Veja bem, isso não nos dá subsídio para dizer, por exemplo, que eu não preciso da igreja. Nós estamos vivendo um momento muito interessante agora, nosso templo está fechado. Irmãos, nosso templo está fechado não é porque ninguém mandou a gente fechar. Nosso templo está fechado não é porque tem decreto, não é porque... Não, se nós entendêssemos que isso era abusivo, se nós entendêssemos que não deveríamos fazer, irmãos, eu seria o primeiro a ir lá abrir o templo. Isso eu digo sem menor medo, menor sombra de dúvida. Mas nós fechamos o templo antes mesmo dos decretos. Por quê? Por entender que, neste momento, para a atual circunstância da nossa comunidade, nós não deveríamos nos expor a esse tipo de risco sem necessidade. Nós não precisamos ir para lá no domingo de manhã, domingo à noite, abrir a igreja e dizer, nós confiamos em Deus, que nada vai nos acontecer e nós estamos aqui desafiando uma ordem. Não, nós não precisamos disso. É diferente na igreja perseguida na China, quando as pessoas se reúnem escondidas porque elas sabem que precisam fazer e vão fazer e estão fazendo, colocando em risco a própria vida. Então nós não estamos aqui dizendo que nós não precisamos estar na igreja e que aquele prédio é só um prédio. E ele é só um prédio, ele está lá, ele representa muitas coisas. Mas a igreja é essa unidade de crentes aonde o Espírito habita. E hoje nós estamos, de uma certa forma, em comunhão,
Porque, veja bem, Estevão não está falando da comunhão, Estevão está falando da ideia que eles tinham de que aquelas paredes eram santas, aquele lugar, aquela rosa, aquele travesseirinho, era disso que ele está falando. Então a gente tem diante de nós, o Estevão está lembrando que Deus não habita no meio de um povo, de um lugar, mas Deus habita num povo. E ele também vai lembrar de que nesse tempo todo de caminhada, Deus sempre estava com o seu povo, não apenas no tabernáculo, mas ele estava à frente, ele estava atrás, ele supriu água, ele supriu carne, ele supriu pão, ele supriu todas as coisas. Então Deus estava de forma ativa, comprometido com o seu povo e não apenas com o lugar. E também ele fala sobre contra a lei, Atos do 51, do 7:51 ao 53, quando ele faz então essa mudança de discurso. E ele vai dizer assim, olha, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, olha onde ele foi, né? Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resisti ao Espírito, assim como fizeram seus pais, também vocês fazem isso. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não aguardaste. O que ele está dizendo aqui? Que Israel negava a lei tanto quanto todas as vezes que rejeitava obedecer Moisés. Versículo 38 e versículo 39 vai mostrar, ele vai fazer essa constatação para a gente. Versículo 38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele vai lembrar de quando eles estavam no Sinai, de quando Moisés está lá no Sinai. Se você lê em Hebreus, você vai ver que era aterrador o que acontecia no Sinai. Havia algo visível, Deus estava movendo de forma visível e o povo fala assim, nós queremos voltar para o Egito. Nós estamos com saudade dos deuses do Egito, nós estamos com saudade da cebola do Egito. E ele está dizendo, vocês, o povo de Israel, nosso povo, negou a lei quando rejeitou obedecer a Moisés. Vocês, olha lá, versículo 50 diz, que receberam a lei por anjos, não as obedeceram. Então, na defesa de Estevão, ele promove aqui um duplo paralelismo. O texto é escrito num duplo paralelismo. Ele mostra José, Moisés e os profetas prefiguram Jesus. E os irmãos de José que o perseguiram, Israel no Egito que desobedeceu Moisés e os que mataram os profetas são aquela plateia que estavam diante de Estevão e que iria reproduzir a mesma coisa. Estevão então coloca diante deles os seus argumentos e eles não têm mais o que fazer e eles ficam literalmente sem palavra. E aí nós vemos a morte de Estevão. E na morte de Estevão nós temos pelo menos três pontos para a gente ressaltar aqui. A primeira coisa, a gente não vê Estevão amedrontado. Nós vemos um homem sem medo no testemunho dele. Nós vemos que ele não está fazendo uma autodefesa, ele não levantou e disse, olha, vocês arrumaram gente para vir, eu sou isso. Não, eles não fizeram nada disso. Ele não fez nenhuma autodefesa, ele não fez nenhuma acusação que não fosse respaldada, nenhuma acusação vã. Ele demonstrou em todo o tempo empatia e compaixão pelo povo. Ele demonstrou que ele estava ali falando e tentando abrir os olhos para que o povo visse quem era Cristo Jesus e o que eles estavam prestes a fazer novamente. A gente vê uma proclamação clara do Evangelho,
aqui no texto de Estevão, na defesa de Estevão. Nós vemos também o confronto com o pecado. Estevão não tem medo de confrontar o pecado do povo. Ele vai dizer: vocês estão resistindo ao Espírito, vocês estão rejeitando os apelos do Espírito, vocês estão se tornando traidores e assassinos, e mais do que isso, vocês são desobedientes ao Senhor. Então nós não vemos um homem amedrontado, nós não vemos um homem acuado. Irmãos, eu queria pensar um pouco nisso aqui. Eu tenho recebido de muita gente áudio, a gente está vendo essa confusão e as pessoas dizem: pastor, ai meu Deus, o tempo está vindo, a perseguição vem aí, as coisas vão acontecer, e a gente fica amedrontado. E a gente vê aqui no Estevão que não há medo, que não há temor. Pelo contrário, há uma plenitude do Espírito de Deus fluindo através desse homem. Esse homem diante da morte, ele está encarando a morte, ele sabe o que vai lhe acontecer. Ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe o que lhe espera, meus irmãos. O Estevão não está enganado aqui. Ele não está achando que uma hora ou outra vai acontecer uma reviravolta, vai aparecer o Pedro e o João, ou vai acontecer como aconteceu com Pedro e o João no capítulo 4, mas lá o povo estava com Pedro e com João, agora aqui o povo está contra o Estevão. Ele está sabendo o que está acontecendo. E mesmo assim a gente não vê um homem amedrontado, a gente não vê um homem acuado, né? Um homem cheio do Espírito. O Espírito nos capacita. Recebereis poder, recebereis habilidade, recebereis capacidade, recebereis condição de. A segunda coisa, o seu poder para trazer convicção na história de Estevão, no seu testemunho. Nós vamos ver, o Stott vai dizer que a morte de Estevão estava cheia de Cristo. Então, não são as suas palavras, não são os seus argumentos, não é a sua boa retórica, é o poder de Deus fluindo através dele. Nós vemos que no início do texto, o Lucas vai dizer que ele parecia, a sua aparência era como a de um anjo. A glória de Deus era refletida na vida de Estevão. E no final nós vamos ver que da mesma maneira ele vai olhar e ele vai ver o céu aberto, e a visão que Estevão tem, a última coisa que os olhos de Estevão contemplam é a face do Senhor. Olha que maravilha isso, irmãos. A última coisa, a última imagem que o nervo óptico dele processa no seu cérebro é ver os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. O Filho do Homem ali aonde é o seu lugar, dali coordenando, guardando, cuidando, zelando, fazendo, conduzindo a história. Estevão tem uma visão profunda que lhe traz convicção sobre a sua relação com Deus. E ele não conseguia demover essa convicção das suas palavras e daquilo que ele falava. E por fim, a gente vê Estevão repetindo os feitos do seu mestre. No final da vida de Estevão, nós vemos ele orando por aqueles que o perseguem. Assim como Jesus na crucificação, Lucas registra que Estevão olha para os seus agressores e diz: Senhor, perdoa. Eles não estão entendendo exatamente o que está acontecendo aqui. Eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem. E aqui eu vejo que Estevão, além de tudo, tinha entendido bem as bem-aventuranças. Bem-aventurado quando você for perseguido por causa da justiça. Bem-aventurado. Estevão entendia o que estava acontecendo com ele. Ele não se vitimizou, meus irmãos, mas ele entendia que aquilo que estava acontecendo com ele era algo muito maior e que aquelas pessoas sequer tinham a percepção do que estava acontecendo. Ele estava olhando a percepção do encontro de Cristo, ele estava olhando para a vida dele à luz da eternidade. E eu e você, quando olhamos para a nossa vida à luz da eternidade, nós conseguimos repetir e viver o estilo de vida que Jesus nos colocou. É à luz da eternidade que eu oro pelo meu inimigo. Porque eu sei que se ele encontrar a Cristo Jesus, ou se Cristo Jesus o encontrar, não seremos mais inimigos. E aqui eu estava olhando e pensando nessa percepção. Imagina que, nós vamos ver que o capítulo
o versículo 1 do capítulo 8 vai dizer que Paulo está ali. O Saulo de Tarso está ali. A capa do Estevão foi depositada aos pés dele. A morte de Estevão tem uma influência muito grande em todo esse processo ali da vida de Paulo e da atração de Deus com Paulo. Então, enquanto uma testemunha estava morrendo, na revista fala que a outra já estava ali pronta a ser levantada. Quem sabe o Estevão não olhou para o Paulo e disse: Pai, perdoa. Ele não sabe a dimensão do que ele faz. Ele não sabe que daqui a 2 capítulos, lá no capítulo 9, o Senhor vai dizer para o Simão, o curtidor, que vai ensinar ele o quanto importa sofrer e padecer por Cristo. Então a gente tem que entender que a percepção do Estevão da eternidade, da sua história à luz da eternidade, faz ele entender e vivenciar os ensinos do Mestre. Ele consegue orar pelos seus perseguidores. E aqui a gente vê, a revista traz esse comentário do Bruce, F.F. Bruce, uma descrição inesperadamente bonita e cheia de paz para uma morte bruta. Então a gente vê que uma morte por apedrejamento, sem o julgamento correto, a gente vê que ele é morto por ódio. As pessoas se lançam para cima dele, pegam nas pedras. O veredito nem é dado, irmãos. E simplesmente o povo acha, não temos mais argumentos, não tem mais o que fazer, nós já estamos cheios de raiva, o Sinédrio não vai fazer nada, eles não podem fazer nada, e mesmo assim a gente vê que ele é atacado, ele é apedrejado e ele é morto. E ali começa então uma nova etapa, vira-se uma chave. Alguns dizem que de Atos 1:8, do ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e assim que forem revestidos de poder sairão e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em Judeia até os confins da terra. O povo ficou em Jerusalém, os discípulos ficaram em Jerusalém. A gente vai ver que os cristãos levaram 15 anos, talvez, para que eles chegassem em Atos 8:1, quando eles foram então dispersos pelo mundo por causa da perseguição. E mais do que isso, eles são dispersos pelo mundo, mas eles vão cheios do Espírito. Eles continuam pregando, eles continuam trazendo a mensagem do Evangelho, eles continuam falando sobre Cristo Jesus, eles continuam propagando a sua fé. A morte de Estevão é o combustível para que outros crentes vão até os confins da terra e lá sejam também martirizados. Nós temos história de discípulos que morreram lá na Índia, que morreram em tantos outros lugares, porque foram espalhados. E o sangue do Estevão serve como um adubo que vai germinar uma semente preciosa da palavra de Deus. E algumas conclusões, irmãos, que eu quero trazer com você aqui. A primeira delas: mesmo em meio à perseguição, Deus está constantemente habilitando e enchendo de graça as suas testemunhas. Mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a tempos de perseguição, o Espírito Santo de Deus continua nos habilitando, nos enchendo de graça e nos fazendo suas testemunhas. Eu e você continuamos sendo empoderados pelo Espírito. Eu e você precisamos buscar ser cheios do Espírito. Nós precisamos orar para que o Senhor encha o nosso coração, encha o nosso ser com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus, para nos dar força e graça de resistir no dia mau e sermos testemunhas do Senhor em todo o tempo. Segunda conclusão que eu quero te trazer para esse texto que a gente está trabalhando e para essa lição de hoje: ser cheio do Espírito Santo também é estar pronto a sofrer por amor de Jesus. Irmãos, nós precisamos acabar com essa visão errônea de que ser cheio do Espírito Santo é fazer milagre, é fazer sinais, é curar, é fazer isso, é fazer aquilo e ter uma vida próspera e boa. Ser cheio do Espírito Santo inclui também estar pronto para sofrer por amor a Jesus. Estar pronto a levar a sua fé no limite
das últimas consequências. É estar em paz sabendo que todas as coisas ao seu redor não vão bem. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar com a paz que excede todo entendimento. Ser cheio do Espírito Santo é olhar e enfrentar circunstâncias de morte com os olhos da eternidade, sabendo que Jesus já venceu a morte, que Jesus já nos deu certeza e garantia da vida eterna. Isso é ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma boa reputação, é ter um nome zelado, bom em meio à comunidade, é ser um homem pronto a restaurar, uma mulher pronta a restaurar e restituir, é ser um homem que consegue olhar para a sua comunidade, para o seu grupo mais próximo e refletir Jesus nesse grupo mais próximo. É um homem que consegue olhar para as circunstâncias ao seu redor e ser alguém que vai trazer confronto só por ser quem é, mas que também vai trazer consolo só por ser quem é. Terceira ponto que eu quero colocar aqui, eu quero ressaltar essa lição. Quando a gente olha lá, nós vamos ver bem no iniciozinho, antes do primeiro tópico, o autor diz sobre a providência de Deus. Nós vemos que em toda essa história que nós estamos vendo, em toda a história de Deus, Deus está contínua e eficazmente envolvido no governo daquilo que Ele criou. Deus não estava apático a isso, Deus não estava longe disso, pelo contrário, nós cremos que Deus estava conduzindo cada um desses atos. Nós cremos que Deus estava conduzindo cada um desse momento. Deus tem a sua história, nós falamos da história de Deus. Ele começa na eternidade e ele termina no futuro, na eternidade futura. Aqui vem a criação, vem a queda, vem a redenção, vai vir a glorificação. Deus está conduzindo a sua história para o ponto onde todas as coisas serão restauradas, reabilitadas e serão reconduzidas ao Senhor e àquilo que Ele criou. Deus não se esqueceu, Deus não está apático, Deus não está longe, Deus não está distante, Deus não está morto, Deus está vivo e ativo na história do homem, conduzindo a história para os seus fins, para as suas intenções, para que Cristo seja glorificado. Que essa aula inspire você a buscar mais do Senhor, que você entenda que mesmo nos dias difíceis, nós podemos ser cheios e plenos de quem Deus é e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Nos ajude, Senhor, a lidar nesse momento com todas as tensões ao nosso redor, todos os temores e medos, Senhor. Nos ajude a nos lembrar que o Senhor não perdeu o controle. Nos ajude a nos lembrar que o Senhor continua nos enchendo do seu Espírito. E a minha oração é que o Senhor encha-nos com o teu Espírito, de maneira que nós sejamos habilitados e capacitados de viver a nossa fé no mais extremo que for necessário. Tira o nosso medo do futuro, tira o nosso engano de achar que não iremos sofrer porque o Senhor está conosco, mas pelo contrário, acalenta a nossa alma de saber que mesmo em meio a dor e sofrimento, o Senhor está enchendo o nosso coração da paz que excede todo entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Nós nos vemos às 19 horas, em nome de Jesus, no nosso culto, hoje de novo, apenas online. Deus te abençoe. Grande abraço.